Avaliação da aprendizagem, possibilidades de reorganização do planejamento. Reflexões sobre processos avaliativos. Olá! Hoje nós vamos refletir sobre os processos de avaliação da aprendizagem e em que medida os processos de avaliação e as reflexões sobre os processos avaliativos podem contribuir no planejamento de ensino do professor, como também no planejamento de aula e nos replanejamentos, porque avaliamos, planejamos e avaliamos. Ao pensar sobre a legislação, nós estamos amparados na LDB, número 9394 de 1996, que normatiza a avaliação da aprendizagem como processual e formativa, tendo como foco encontrar estratégias para que a aprendizagem seja o princípio do fazer educativo. Então, as discussões trazidas por autores como Lucchesi, como Jussara Hoffmann e outros autores estão amparadas também na legislação. Quando nos remetemos à necessidade de superar a avaliação classificatória e excludente, essa superação está na legislação. Portanto, precisamos nós, professores, nos orientar de acordo com a legislação vigente, de forma com que nossas ações estejam coadunando com aquilo que está nos documentos e nas orientações e na legislação que está vigente no nosso país. Pensando então nessa perspectiva emancipatória, precisamos superar a exclusão. Mas para superar essa exclusão, nós precisamos superar as concepções classificatórias e nos fundamentarmos numa concepção emancipatória, tendo em vista o direito à aprendizagem, o direito à educação dos estudantes. Então, essa fundamentação, esses conceitos precisam estar muito intrínsecos ao professor, para que ao colocar em prática o seu planejamento, as suas estratégias de ensino, no dia a dia, no cotidiano da escola, ele não haja para com o seu estudante de forma excludente. As suas ações vão repercutir, vão reverberar as concepções que ele tem de ensino, de aprendizagem, de estudante. Se ele acredita que o estudante aprende de forma transmissiva, ele vai realizar uma avaliação de aprendizagem excludente e repetitiva. O estudante não vai ter espaço numa avaliação da aprendizagem para pensar, para mostrar os caminhos do seu pensamento, os avanços que ele teve em relação ao que ele já aprendeu, ao que ele não sabia antes e que nesse momento ele sabe. Mas se a concepção de aprendizagem desse professor for formativa, cumulativa, diagnóstica, processual, ele vai ter atitudes, ações no cotidiano da escola que sejam inclusivas e ele vai trabalhar e vai realizar suas ações tendo em vista o direito à aprendizagem. Se perceber que alguns dos estudantes não aprenderam, ele vai retomar, rever, reorganizar o seu planejamento para que aquele estudante de fato aprenda e avance naquilo que ele já sabe. Refletindo então sobre os processos avaliativos, podemos levantar alguns questionamentos. Há neutralidade nas ações educativas? Há homogeneidade na escola? A escola considera as múltiplas formas de aprender? Os diferentes ritmos de aprendizagem? Então, são duas concepções aqui colocadas. Se eu acredito que há neutralidade na ação educativa e há homogeneidade na escola, eu estou balizando minhas ações numa concepção classificatória de ensino e de aprendizagem e também de avaliação. Porque eu vou ter em vista, eu vou me subsidiar numa concepção de que o meu planejamento ele vai ser organizado de uma forma linear e se o estudante não aprendeu, a culpa é dele.
E eu vou continuar ensinando de forma transmissiva sem considerar aquele estudante que está sendo excluído do processo de aprendizagem. E se eu penso que há homogeneidade na escola, eu vou organizar o meu planejamento de forma igual para todos, sem considerar as diferentes formas de aprender, as múltiplas formas de aprender e os diferentes ritmos de aprendizagem. Se o professor assim considerar as suas concepções, se fundamentar o seu planejamento nesses pressupostos, os seus encaminhamentos vão considerar todos os estudantes e as suas culturas, as suas diferentes formas de aprender, não excluindo, mas incluindo todos naquilo que lhes é de direito. A avaliação, então, numa perspectiva democrática, em comparação a uma perspectiva autoritária, vai acontecer da seguinte forma. Na avaliação, numa perspectiva democrática, ela vai considerar a heterogeneidade das aprendizagens e das culturas. Utiliza-se de diagnósticos para intervir e mediar o processo de aprendizagem. Tem como princípios a solidariedade, a empatia, a justiça, a equidade, a igualdade de condições e a qualidade pedagógica. Já a avaliação, numa perspectiva autoritária, considera que os estudantes aprendem de forma homogênea. O diagnóstico é para classificar os estudantes. Princípios: julgamento, exclusão, cobrança e controle. Então, nessa perspectiva autoritária, o professor está no centro do processo educativo. É ele que tem o controle, é ele que tem total domínio do conhecimento, é ele que vai repassar informações a esse estudante. E esse sujeito de direitos, o estudante, ele não é visto como o centro do fazer educativo. Ele não é considerado nas estratégias, nos encaminhamentos didáticos e também nas avaliações. Já numa perspectiva emancipatória, é pensado para o sujeito de direitos que é o estudante. Então, se ele precisa passar do senso comum, do conhecimento da vivência que ele tem, para um conhecimento científico, histórico, cultural e sistematizado, o professor vai intervir, mediar, realizar avaliações que promovam essa aprendizagem. O ensino, então, numa perspectiva democrática, ele é fundamentado na interação entre professor e estudante. A aprendizagem é fundamentada na interação, reelaboração dos conhecimentos socialmente construídos. Reelaboração do estudante com o saber, o estudante realiza ações sobre o objeto do conhecimento com vistas à aprendizagem. Já numa avaliação, numa perspectiva autoritária, o ensino é fundamentado na transmissão. A aprendizagem se dá pela memória e reprodução. E a relação do estudante com o saber, o estudante objetiva obter notas para passar de ano, reproduz o que foi transmitido pelo professor. E a avaliação acontece nessa mesma perspectiva. Se for autoritária, ela vai acontecer em prol da reprovação, vai acontecer não em prol da aprovação, mas em prol da reprovação, da exclusão. Eu vou aprender para obter uma nota, porque se eu não aprender, não tiver uma boa nota, eu vou ser reprovado ou eu não vou ganhar determinado presente ou prêmio. Então, esse tipo de avaliação, esse tipo de escola, é uma escola excludente, é uma escola que classifica, que julga e que exclui esses estudantes. E o que nós defendemos é essa avaliação numa perspectiva democrática e emancipatória, onde o estudante se sente desafiado a aprender, a avançar, ele pensa sobre o seu processo de aprendizagem, sobre o seu processo de construção do conhecimento, e o professor também reflete sobre o processo de aprendizagem do estudante e também sobre o seu próprio processo de ensino
e retoma aquilo que ele percebe que não está atingindo os objetivos de ensino e de aprendizagem. As finalidades da avaliação da aprendizagem, então, numa perspectiva emancipatória, é democratização da escola, retomada e intervenção com vistas à aprendizagem, garantia do acesso, permanência e qualidade. Porque por muito tempo a defesa pela escola pública foi em relação ao acesso dos estudantes que estavam fora da escola. Depois, nós tínhamos a luta pela permanência dos estudantes, porque muitos evadiam. Hoje, no ensino fundamental, por exemplo, nós temos praticamente 99% desses estudantes dentro das escolas. Qual seria a luta atual em defesa de uma escola pública, gratuita e de qualidade? Que essa escola tenha qualidade nos processos de ensino e que vai se revelar nos processos de aprendizagem dos estudantes. Se essa escola tem uma função social no direito de garantia do direito à aprendizagem, ela precisa garantir isso, ela precisa garantir a aprendizagem. E nesse sentido, a avaliação numa perspectiva emancipatória precisa ir a favor dessa concepção. Ao avaliar, o professor precisa avaliar para incluir, para que esse estudante que não está conseguindo avançar no processo de aprendizagem, o professor retome, reveja, faça readequações metodológicas, atividades diferenciadas para que aquele estudante que não aprendeu, enfim, aprenda. Então, ao organizar as atividades avaliativas, o professor produz informações sobre o processo de aprendizagem dos estudantes, possibilita observar o percurso de aprendizagem dos estudantes, vai ao encontro de uma concepção emancipatória e isso vai servir para realimentar o planejamento, tendo em vista o direito à garantia da aprendizagem do estudante. Então, ao realizar as atividades avaliativas, o professor vai organizar instrumentos de verificação, instrumentos de análise, que vão produzir dados, vão produzir informações sobre aquela turma, sobre aquele determinado estudante. Mas essas informações não são para mera constatação, mas sim de análise, de reflexão e de retomada do planejamento, tendo em vista a aprendizagem. A avaliação, então, nessa perspectiva mediadora, busca acompanhar os processos de aprendizagem, possibilita o professor rever, retomar para intervir, indo ao encontro de uma concepção mediadora de avaliação da aprendizagem. Eu avalio para mediar, eu avalio para voltar a ensinar, retomar, rever, para que os estudantes aprendam e avancem. Então, é preciso que nós venhamos a refletir sobre as trajetórias para uma concepção inclusiva. Para isso, o professor precisa planejar a avaliação, os instrumentos de avaliação e os instrumentos de registro de avaliação. Então, eu planejo as provas, os testes, os trabalhos em grupo, os trabalhos individuais, os fóruns, as diferentes atividades para avaliar o percurso de aprendizagem do estudante. E isso precisa ser organizado e sistematizado. Também o professor precisa planejar os registros de avaliação. Eu vou anotar o que eu percebi sobre o percurso de aprendizagem desse estudante de que forma? Eu vou anotar numa ficha, eu vou anotar num caderno, eu vou anotar no portfólio, aonde que esse professor vai registrar o percurso de aprendizagem dos estudantes para que ao fazer um relatório ou retomar o seu planejamento, considerando a aprendizagem dos estudantes, ele planeje de forma assertiva, retome aquilo que os estudantes não aprenderam
e planeje tendo em vista o futuro desses estudantes, o futuro das aprendizagens e que esses conhecimentos sejam acessíveis a todos os estudantes. Avaliar os processos avaliativos para reelaborá-los. Por exemplo, se o professor faz uma determinada prova e percebe que a maioria dos estudantes não obteve uma qualidade naquelas respostas, o professor percebeu que os estudantes não responderam adequadamente, ele precisa avaliar o seu próprio planejamento, verificando se ele ensinou de forma com que os estudantes aprendessem, ou aquele instrumento de avaliação não foi adequado para aquela determinada turma, a linguagem, o número de páginas. Então, avaliar a própria avaliação é de máxima importância. E aí nós defendemos a construção de portfólios, porque permite ao professor reflexão sobre o processo de ensino, percebendo que o estudante já sabe em que avançou e o que é necessário para realizar para que aprenda. E permite ao estudante reflexão sobre seus avanços, dificuldades e o percurso de suas aprendizagens. Então, diferente de uma prova que faz a verificação num determinado momento, a política de portfólio permite ao estudante realizar uma autoavaliação, verificando qual é o percurso da sua aprendizagem, quais os caminhos do seu desenvolvimento, e ao professor analisar o processo de ensino, percebendo também no portfólio de cada estudante os avanços, as dificuldades, a criatividade, os posicionamentos que esse estudante tem em relação ao seu próprio processo de aprendizagem. Concluindo, hoje nós pudemos perceber a importância do professor planejar a avaliação, planejar instrumentos de verificação, de análise dos processos de aprendizagem dos estudantes, como também planejar e se utilizar de instrumentos de registro de avaliação, que servem de memória para o professor realizar a análise do percurso da aprendizagem dos seus estudantes. Avaliar para planejar e avaliar, uma constante na vida de cada professor. É isso, pessoal. Bons estudos!